Olá pessoal, na aula de hoje nós vamos falar sobre aplicação de escala e utilização de cotas no desenho do AutoCAD. Para isso nós vamos começar com uma apresentação das teorias de cotas e posteriormente eu vou mostrar na prática, utilizando os desenhos da aula anterior, como a gente pode fazer essa escala dos desenhos e a configuração correta das cotas para que atenda às normas técnicas. Então, para isso, vamos começar com uma apresentação, né, tradicional já, falando sobre essas aplicações, né? De uma maneira geral, a gente comumente tem desenhos que ou estão muito maiores, né? Tem peças e desenhos muito maiores do que os formatos regidos por norma, ou ao contrário, a gente tem peças muito pequenas, com muitos detalhes, que precisam ser ampliadas para que façam melhor o trabalho de detalhamento dessa peça. Tá? Então, para isso, a gente utiliza tanto a escala, né, para fazer esse ajuste de dimensão, e as cotas para representar os valores nominais das dimensões do desenho. Tá? No AutoCAD isso é muito simples de fazer. A gente tem um botão dentro do ribbon da aba Home, na parte do Modify, nós temos a região chamada Scale. Tá? A ferramenta de Scale do AutoCAD, a única coisa que a gente tem que se ater a ela é que a gente não vai entrar com o valor normal que a gente utiliza no desenho técnico da escala, 1:2, 2:1, 1:1, e assim por diante. A gente vai entrar com um fator de multiplicação. Né? Se for uma escala de ampliação, é quantas vezes você quer ampliar. E se você quer reduzir, qual que é o valor multiplicado pelo desenho que vai reduzir a escala no tamanho que você quer. Como que a gente traduz isso? Por exemplo, se eu quero fazer uma escala de ampliação de 2 vezes, 2:1, então eu vou dar a escala e vou entrar com o numeral 2. Ele vai pegar o desenho e vai multiplicar por 2. Se eu quiser reduzir pela metade seria o valor de meio, né? É como se a gente tivesse pegado o valor 1 e dividido por 2. Então seria uma escala de 1:2. Aí eu entraria com o comando de escala e digitaria 0,5. Então eu faria uma redução pela metade. E isso se traduz em outras escalas, 1:5, 1:10, 10:1, 50:1 e assim por diante, conforme a necessidade do desenho de vocês. Tá? Lembrando que os ângulos não sofrem essa escala de redução, né? Os ângulos permanecem intactos. E fazendo isso com a ferramenta de escala, vocês não vão ter problema, porque o AutoCAD já prevê isso. Tá? Agora, em relação às cotas, tá? Relembrando aqui um pouco das cotas, né? Elas são extremamente úteis para identificar as dimensões do desenho e facilitar, né, a interpretação e dar agilidade para a compreensão do objeto. Né? Juntamente com as vistas rebatidas, e em muitos casos também a vista em perspectiva, elas formam um conjunto do que a gente chamaria de desenho técnico do objeto. Né? Então, elas são baseadas numa norma que é a 10.126, uma norma brasileira, NBR, e a cota em si, ela é composta por uma linha de chamada, que nada mais é do que um prolongamento que sai da peça, né, e limita o, as dimensões que estão sendo referenciadas, uma linha de chamada, uma linha de cota, que nada mais é do que a linha onde estão as setas que indicam onde começa e onde termina o valor, né, que é chamado de cota. A cota mesmo é só o numeral que representa o valor dessa distância, e as setas que fazem essa indicação de início e fim, de onde começa e onde termina aquele valor. Tá? No desenho, né, no conjunto desenho linhas, as linhas de cota, tanto a linha de chamada quanto a linha de cota, seta, elas são mais finas, né? Isso quer dizer o quê? São linhas estreitas em relação à largura do desenho, em relação à largura
da representação do objeto. Então, se vocês lembrarem das aulas anteriores, a gente fez os layers, e lá no layer a gente já tinha criado um layer de cota, que era um layer que tinha uma espessura de camada mais fina, justamente para receber essas informações. Quando a gente for para o AutoCAD, eu volto lá e mostro para vocês. Tá? Segundo a norma brasileira, as setas elas podem ser de diversas maneiras. As representações delas estão aqui à esquerda. Tá? Então, ela pode ser uma seta fechada e preenchida. Ela pode ser uma seta fechada sem preenchimento. Ela pode ser uma seta aberta. Ela pode ser um traço diagonal. Ou ela pode ser uma bola. Tá? Todas essas representações estão dentro da normativa técnica, mas de uma maneira geral, o mais usual é a normativa. A gente vê, né, nos desenhos técnicos a primeira representação, que é a da seta preenchida. Tá? E de uma maneira geral, é isso que a gente vai adotar nas configurações do AutoCAD. Aqui tem algumas referências ao ângulo da seta, né, o ângulo de inclinação da ponta da seta, ser de 15 graus, e se for um traço oblíquo, ser um traço de 45 graus em relação à linha de chamada. Tá? Então, em relação à seta, é isso. Normalmente, né, preferencialmente, essas setas vêm por dentro das linhas de chamada, mas a gente sabe que em alguns casos, por falta de espaço, essas setas não cabem. Então a gente precisa inverter, trazer para fora das linhas de chamada. Tá? Não está errado, mas preferencialmente a gente adota a representação interna. Tá? Além disso, junto das cotas, dos valores das cotas, das dimensões, a gente tem alguns símbolos bastante comuns, né, da gente encontrar em alguns desenhos técnicos, que é o símbolo do diâmetro, né, no caso de furos, ou o símbolo de R, que é o símbolo de raio, o símbolo de quadrado, que aqui ficou deslocado. Depois na apresentação que eu vou mandar para vocês eu vou ajustar. Mas esse símbolo de um furo quadrado ou de uma face quadrada, tá? A parte de referência, quando você está falando de esfera, raio esférico e diâmetro esférico, por exemplo, a ponta aqui da peça, que é uma ponta em semisfera. Tá? Então a gente tem, por exemplo, um raio esférico de 40. São notações comuns de aparecer e que está aqui só para relembrar vocês. E aqui algumas regras básicas também, só como lembrança, tá? Que as cotas do desenho não são, né? São sempre representações, a identificação da dimensão real do objeto. Então, mesmo que a gente dê escala de ampliação ou de redução, o valor nominal da cota é o valor nominal do objeto real. Tá? Isso é talvez na aplicação de escala, né, seja um dos pontos onde ocorra maior quantidade de erro, né, em relação a essa atividade. Porque mesmo que você amplie o desenho, a peça continua no tamanho normal, natural dela. Então a cota segue o tamanho da peça, sempre. Tá? A cor dos elementos de cotagem, aí está falando mais em relação aos desenhos impressos, né? Sempre preto, mas aqui no caso a gente vai trabalhar sempre com desenho técnico impresso em cores preto e branco. As cotas devem ser apresentadas em caráter de dimensões adequadas à sua legibilidade, então cuidar para não fazer cotas muito pequenas, que na hora de realizar a impressão fique ilegível. Né? O desenho técnico, um dos preceitos básicos dele está ligado à legibilidade, à qualidade e à clareza das informações, para que não gere dúvida e não gere qualquer tipo de confusão na interpretação. Então, isso tem que estar muito bem claro, bem dimensionado, tá? E isso é papel do desenhista e do projetista. Não pode ser omitida nenhuma cota necessária para a definição da peça. Então, por exemplo, você tem um cubo, você põe largura e profundidade, não coloca a altura do objeto. Como que a pessoa vai determinar isso? Tá?
fica mais complexo. Então, tem que cuidar para você colocar todas as informações necessárias. Tá? Aqui é mais uma observação em questão de preferência, não de obrigatoriedade, mas que os elementos, né, sejam cotados onde você consiga criar relação tanto com a forma quanto com a localização do objeto. Então aqui a gente tem a mesma peça, né, com corte parcial. Você tem esse furo com diâmetro de 13 e aqui você tem o mesmo furo com diâmetro de 13. Então é preferível cotar onde você vê a circunferência desenhada, porque fica mais fácil de interpretar, tá? Não que o de baixo esteja errado, tá? É só uma questão de preferência, preferir fazer da forma mais clara sempre, tá? Deve ser evitado sempre que possível cruzamentos de linhas, de cotas, né? Isso aí é uma coisa tem que tomar bastante cuidado. Não colocar cota em cima do objeto que está sendo representado, não utilizar as arestas do objeto como linha de cota, nem de chamada, nem nada, tá? Tudo isso aqui, inclusive, temos um problema. Você pode ver que a distância da linha de chamada para o objeto não foi representada, tá? Tá tão pequena que parece que está grudado. Isso aqui está errado. Segundo a normativa técnica, a gente tem que ter um espaço entre as partes, né? O objeto e a linha de chamada. Então a cota deve ser localizada preferencialmente para fora da peça, obviamente em questões como furos e detalhes internos da peça, isso vai acabar ficando cotas dentro da peça, mas dá preferência sempre para trazê-las para fora do objeto, tá? Para dimensões além do objeto. As cotas devem ser localizadas o máximo possível do detalhe a cotar, isso quer dizer que você não precisa puxar a cota para o outro lado da folha, né? Não precisa fazer um prolongamento excessivo das linhas de chamada. Basta uma distância segura, né, para dar um alívio, para não ficar muito embolado as informações, mas cuidar com isso também, tá? Isso é questão mais de observação e de cuidado do que propriamente certo e errado, tá? E cuidar para não repetir elementos de cota, né? Se você já cotou um valor numa determinada vista, você não precisa cotar todos os mesmos valores repetidamente. Então, o furo que já foi cotado na face frontal não precisa ser cotado aqui na vista superior. A mesma coisa com a dimensão total da peça. Já foi cotado em uma das faces, não precisa se repetir na outra. E, obviamente, quando tiver elementos, né, uma linha de centro, algum outro elemento, desviar a cota de cima dessas linhas, né, não deixar com que esses valores fiquem embolados, fiquem ilegíveis, tá? Porque no AutoCAD, como a gente trabalha com cores diferentes, a visualização é facilitada. Mas vocês têm que lembrar que na hora que for fazer a impressão da peça gráfica em papel vai ser tudo monocromático. Então as sobreposições de linha só vão ocasionar mais confusão na interpretação do texto. Tá? Obviamente a gente utiliza uma unidade de medida na folha, né, que trabalha todo o desenho, mas pode ser que você esteja trabalhando com milímetros, mas o diâmetro de um eixo ou o diâmetro de um parafuso seja em polegada, aí você tem que adicionar, além da cota, a unidade de medida. Tá? Isso pode acontecer em alguns casos, principalmente na área da engenharia mecânica, onde a gente tem alguns elementos que são normatizados, né, ou são comumente encontrados no formato polegada. No caso de espaços estreitos, lembrar que a gente pode fazer o prolongamento através de uma linha de cota para indicar esse valor da cota fora, né, da posição habitual dela. Isso é tranquilo também de ser feito. E a questão das linhas tracejadas, né, de evitar a utilização de cotas em linhas de aresta oculta. Tá?
Obviamente, pode ser que aconteça, mas a gente tem outras ferramentas, né, como cortes, corte parcial, detalhes, rebatimentos, coisas que a gente consegue extrair do desenho e, e faz com que se evite, né, cotar essas linhas tracejadas. É uma coisa que é desejável que não ocorra, tá? Aí a gente tem diversas ferramentas de cotagem, né? A gente tem o sistema 1 de cotagem, onde o valor da cota fica em cima da linha, é o tradicional que a gente vai utilizar no AutoCAD. E tem o sistema 2, que é normatizado pelo ISO 12129 ali, que permite o posicionamento de cota sempre na posição horizontal, desde que haja interrupção da linha de cota. Tá? Então são duas possibilidades, duas maneiras de posicionar o valor da cota em relação aos elementos, né? Linha de cota, linha de chamada e assim por diante. Aí a gente tem sistemas de cotagem. A gente tem cotagens em série, onde a gente vai adicionando valores das partes do desenho para formar um todo. A gente tem cotagem paralela, onde a gente pega uma das faces e vai cotando valores até obter o valor integral do objeto. Tá? Isso aqui são sistemas, isso aqui fica a cargo de quem está fazendo o trabalho escolher a maneira, né? Cada um tem uma maneira de construir e de pensar a interpretação. Então isso é bem livre, tá? Vocês podem combinar as duas, parte do objeto fazer de um jeito, parte de outro, mas o ideal é que seja o mais claro possível, tá? Tentar adotar um sistema, fazer isso da maneira mais sistemática possível. Né? Cotagem por posição e coordenadas, por exemplo, se adota uma aresta do objeto como sendo ponto zero, indica ele, faz aqui a distribuição x e y e depois adiciona os desenhos com as cotas. E também pode ser feito através de tabela, numeração, tá? Você também extrapola aqui, determina um ponto xy, faz a posição dos furos, nesse caso aqui são furos circulares, faz a numeração desses furos, e a partir dessa numeração você tem as coordenadas x e y e o próprio diâmetro nominal do furo. Então, são maneiras de trabalhar, principalmente em peças que têm uma grande quantidade de furação. Isso evita a quantidade de cotas presente no objeto. Tá? Então, é uma maneira inteligente também de se trabalhar e também a cargo do projetista desenvolver esse sistema, né? De entender quando é melhor usar um, quando é melhor usar outro. Isso vai também com a prática, tá? A cotagem de elementos equidistantes, né? Você tem também elementos repetitivos a distâncias iguais. Aqui é uma maneira de mostrar isso. Aqui outros elementos onde os elementos têm distâncias variadas, né? São o mesmo diâmetro, mas com distanciamentos entre os elementos diferentes. E aí também alguns dois sistemas, um sistema com ângulo e um sistema com cotas lineares, tá? Então vamos passar aqui a última coisa, que é a parte de chanfros escariados, também presente em muitas peças da engenharia mecânica, né? Então maneiras de você cotar chanfro, você pode cotar a profundidade e o ângulo, você pode trabalhar os dois valores numa cota só, os escariados aqui também funcionam da mesma maneira. Então, só para dar uma relembrada em vocês esse conteúdo de cotas, e aí a gente passar propriamente para o AutoCAD. Tá? Nessa aba Annotate, que está na parte superior do AutoCAD, a gente tem a aba Home Insert, a terceira aba Annotate. Dentro dela a gente tem uma parte específica para dimensões, que seriam as cotas, tá? E para acionar a propriedade dela, né, se a gente olhar todas as abas aqui, tem uma setinha no canto inferior direito. Então, quando você clica aqui, ele entra nas propriedades daquele elemento da aba, tá? Do ribbon. Então, ele vai entrar clicando aqui nas propriedades de ferramentas de dimensão. Tá? Ou você pode ir pelo prompt, colocar lá de Gene Style,
que é o comando que também abre essas propriedades. Chegando a essas propriedades, gente, a primeira coisa que a gente vai ver é essa janela. Essa janela ela é composta por uma lista à esquerda dos estilos de cota. Então, aqui vão ser criados estilos de cota que a gente quer trabalhar. À direita, a gente tem alguns botões. O Set Current é para tornar aquele estilo selecionado na tabela à esquerda o padrão do AutoCAD, momentaneamente. O New para criar uma nova configuração. O Modify para você entrar nas propriedades de um determinado estilo de propriedade de configuração. O comparar é só para você ver as propriedades e o override ali não tem utilidade para a gente por enquanto. Tá? Então, quando a gente clica no botão New, ele vai abrir essa segunda janelinha, onde a gente vai conseguir colocar o nome, tá? Do nosso estilo, do nosso layer, da nossa configuração. E aqui embaixo ele tem uma lista de usos para essa configuração. Então aqui tem All Dimensions, que são todas as dimensões, então isso quer dizer que ao criar essa configuração nova, você pode aplicar ou só em cotas lineares, ou só em cotas angulares, ou só em cotas de diâmetro e raio. Então tem várias maneiras de se trabalhar isso, tá, gente? Então, normalmente a gente coloca todos porque abrange todas as configurações, mas se em algum caso vocês quiserem criar algo específico para representação de ângulo ou para representação só de diâmetro, tá? Ou só de tolerância, por exemplo, você pode selecionar aqui. Então seleciona aqui, põe o nome, All Dimensions, continue, e aí a gente vai para essa parte onde as configurações são totais, né? A gente consegue mexer em praticamente todos os parâmetros da cota, especificamente. Então, o primeiro dele é uma aba Lines. Essa aba Lines ela tem essa parte aqui onde você pode configurar, mas como a gente já criou um layer de cota anteriormente, o que a gente vai fazer? Vai colocar todas as configurações by layer, né? Para quê? Para na hora que a gente selecionar o layer lá, ela puxar aquelas configurações de espessura de linha, tipo de linha e assim por diante. Então é só vir aqui e mudar a cor para by layer, o tipo de linha by layer, o peso da linha by layer. O baseline spacing vocês podem configurar para 7, tá? Aqui embaixo também tudo by layer. Aqui à direita a gente tem Extend Beyond Dimension Lines, que é o comprimento da linha de chamada depois que passa da linha de cota. Então é esse ponto aqui, ó, que passa um pouquinho da linha de cota. Então aqui a gente vai deixar como 1.25. E o offset da origem é a distância do começo da linha de chamada para a peça, tá? Que é 1.25 também. Tá? Porque a configuração do AutoCAD aqui vem um pouco pequena. Então, se a gente deixar, na hora de imprimir lá, que recebe os pesos de linha, fica mais espesso, acaba encostando e aí fica fora da norma. O segundo é símbolos and arrows, que é a parte de simbologia e setas. Aqui já vem tudo com a ponta fechada, preenchida, close filled. Pode deixar, tamanho 2,5 pode deixar. Aqui, basicamente, vamos trabalhar com as configurações originais do AutoCAD. A parte de texto, né, a gente também já mexeu com o layer de texto lá atrás, mas aqui a gente vai configurar para quê? Para que os valores das cotas fiquem na mesma fonte que a gente utilizou para fazer a legenda, fazer anotações e vai usar para fazer tabelas, tá? Que é a fonte ISOC-PUR. Então, para isso, a gente vem aqui no Text Style, clica nesses 3 pontinhos que estão aqui do lado e seleciona lá a fonte ISOC-PUR e aplica. Tá? Dentro da seleção da fonte, a gente tem como colocar o ângulo, tá?
para fontes itálico, que a norma ela permite usar a fonte normal e a fonte itálica a 15 graus. Tá? Então, se vocês quiserem deixar de vocês itálico ou não, vou mostrar lá no AutoCAD depois como é que fica. É só botar aqui no oblique angle 15, o valor de 15, que é o referente aos 15 graus. Depois de configurado, ainda na aba text, a cor do texto dá para botar by layer, mas o peso aqui, o text weight, que é o tamanho da fonte. Normalmente vem configurado 2.5, tá? É um valor também bem razoável para ser utilizado. Se vocês quiserem aumentar um pouquinho a fonte, vocês podem mexer nesse valor, tá? Aqui o offset dimension é justamente a distância do valor da cota, do número da cota, para a linha base de cota. Então, qual que é a distância de um elemento para o outro? A gente vai também trabalhar com 1.25 para ficar tudo bem padronizado. Aqui no fit, a gente tem uma coisa importante, tá? Quando a gente vai trabalhar com elementos de escala, a gente pode adicionar uma escala na cota, digamos assim. Não no valor da cota, mas no tamanho da cota em si. Tá? E aqui funcionaria ao contrário. Então, se você tem uma escala de meio, aqui você pode dar uma escala de 2, né? Então, ela funciona ao contrário. Aqui você vai aumentar o tamanho da cota para ficar equilibrado, digamos assim. Tá? Esses elementos primários aqui da configuração estão todos aqui na direita, depois se vocês tiverem alguma dúvida, mas a priori não é para mexer. Tá? Pode deixar no Either Text and Arrows e no Beside the Dimension Line. Também são configurações padrões do AutoCAD que funcionam super bem. Tá? Primary Units é onde a gente pode mexer na parte dos valores de cota, na precisão, se a separação é por vírgula ou por ponto, se a gente quer botar escala na cota, aí aqui vai mexer no valor nominal da cota. O que ele vai fazer? Vai pegar, imagina que você pegou uma linha de 100 milímetros, aí deu uma escala de meio, né? Então essa linha que era de 100 passou a ser 50. Você vai lá adicionar a sua cota. Se você tiver com fator 1, ele vai colocar a cota dessa linha que sofreu a escala como 50. Mas, na verdade, o tamanho original dela é 100, o tamanho do objeto é 100. Então, você tem essa condição de mexer nesse fator de escala, tá? E eu vou mostrar as duas opções, porque isso vai depender de onde você vai dar a escala. Você pode dar a escala na folha de desenho, é uma opção, e você pode dar escala no conjunto de vistas, tá? Dependendo de onde você der a escala, você vai mexer ou no Primary Units ou no Fit, tá? Depende do que você vai escolher fazer como desenhista. Existem duas possibilidades, tá? Na verdade, existem outras possibilidades, mas vamos trabalhar com essas duas. E a gente tem as abas de Alternate Units e a aba Tolerances. Alternate Units é caso você queira botar outra unidade de medida no desenho. Né? Imagina que você quer botar polegada e milímetros. Então você vai na Primary Units uma, na Alternate Units a outra. E na aba Tolerances é justamente colocar algumas questões ligadas à tolerância do objeto. Mas existem outras partes do AutoCAD que a gente faz isso com mais facilidade, mais rápido e menos burocracia, tá? Então a gente vai ver isso depois. Então vamos lá para o AutoCAD. Vou mudar aqui.
Deixa eu fechar. Pegar o pointer fix, o AutoCAD já está aberto aqui. Eu só vou... Vamos lá. Eu vou tirar minha cara para ficar com a tela 100% aberta para vocês. E aí vamos trabalhar dentro do que a gente já tinha começado a fazer nas aulas anteriores, tá? Então, eu vou pegar um objeto qualquer. Vamos pegar esse conjunto aqui, vou copiar ele aqui para o lado. Então aqui, vou só anotar, ele está numa escala 1:1. Então esse aqui é o meu desenho original, uma escala 1:1. Tá? Então qual que é a primeira coisa que a gente vai fazer? Primeira coisa é verificar os layers. Tem o layer de cotas, tá aqui, já está configurado, tudo certinho, tá? Então não precisa mexer no layer, não precisa criar layer. Agora vamos aqui na aba Annotate, que eu vou mostrar na prática como fazer uma configuração, tá? Para a gente cotar. Então o que eu estava falando é aqui, ó. É nessa setinha aqui no cantinho que vai acessar essa propriedades. Então eu clico ali e vai abrir esse comando aqui, né? Que eu já mostrei lá na apresentação. Essa dimensão ISO 25 é uma boa para a gente começar. Então eu deixo selecionado ela e vou aqui, clico em novo, new. Vou colocar esse aqui como sendo 1:1. Então aqui não dá para botar 2 pontos porque o AutoCAD não permite. Então vou deixar um P1 para eu saber que essa configuração de escala é para aplicação em desenhos em escala 1:1. Então vou lá, dou continue, ele abre as configurações. Vocês podem ver que está tudo by block. Eu vou, primeira coisa, passar tudo para by layer. Então, by layer. Passa tudo para by layer. Esse é o primeiro passo. Passei tudo para by layer. Baseline spacing. Aqui a gente falou que era 7. O extend beyond dimension line 1.25. E o offset da origem, que é a distância da cota para o objeto, da linha de chamada para o objeto, vocês podem ver que vem configurado como 0.625. Nós vamos passar para 1.25. Feito isso, vamos para a segunda aba, a aba Symbols and Arrows. Aqui a gente já está na configuração padrão do AutoCAD. Vocês podem ver que existem inúmeras possibilidades, mas a gente vai ficar no Close Fillet. Tamanho 2.5, tudo certinho. Vamos para a aba Texto. Texto Style está como Standard. A gente não quer Standard, a gente quer a mesma fonte que a gente está trabalhando. Então a gente vai clicar nesses 3 pontinhos que estão aqui do lado. Vamos aqui na fonte ISOC PUR, está aqui. Essa é a fonte que nós vamos selecionar. Regular. E aqui embaixo que eu falo, ó, que a gente pode colocar oblíquo ou não. Olha aqui a fonte, o exemplo dela aqui. Se eu colocar 15 graus aqui, ela fica em itálico. Então, a norma permite a aplicação tradicional, que seria com oblique angle 0, ou através do ângulo oblíquo de 15 graus. Então, a gente pode aplicar. Eu vou deixar com 15 graus, que eu acho mais bonitinho, mas fica a critério de vocês. As duas estão certas, ou 0 ou 15. Aplica, close. Então já está lá, a nossa cota já ficou
adequada. Aqui no texto eu posso botar by layer, é uma possibilidade, ou eu posso determinar uma cor, também tanto faz. Aqui não vai influenciar muita coisa no resultado final. Altura do texto 2.5, ok. Offset from dimension line é a distância do valor da cota para a linha de cota, 1.25. Vamos deixar padrão. E aí agora a gente tem a escolha, né? Aqui como não tem escala, o fit vai ficar 1, o primary units 1 também. Decimal, 2 casas depois da vírgula, separação, né, por vírgula e assim por diante. Aqui não mexo, tolerâncias não mexo. Configurei tudo, dou OK. Tá lá, 1 para 1. Se eu quiser transformar 1 para 1 como sendo o padrão, então eu venho aqui e coloco set current e fecho, tá? Eu vou copiar aqui, depois que eu vou dar escala nesse aqui do lado. Então, por exemplo, eu vou cotar esse objeto. Eu tenho na aba Home, aqui na parte Annotate, eu tenho como selecionar o estilo, tá aqui, ó, 1 para 1, 1P1, é o estilo que eu acabei de criar. Aqui eu tenho as ferramentas de cotagem, ferramentas de diâmetro, de raio, linear e angular. Então a gente vai usar linear, angular, o de arco, se necessário, mas basicamente esse, o de ângulo, o raio e o diâmetro, tá? Então como que eu faço? Vou cotar, por exemplo, vou começar aqui com os valores de raio e diâmetro. Então vou cotar o raio, rádius, clico no círculo, puxo a cota. Se você quiser botar um valor determinado, você pode determinar um valor, mas você pode puxar e clicar. Agora eu vou botar um de diâmetro. Vou pegar aqui. Qual que é a diferença? Na cota de diâmetro, você recebe seta dos dois lados. Na cota de raio, ele vai adicionar seta apenas em um dos lados. Então, o que eu vou fazer? Eu vou inverter. Eu vou botar diâmetro no interno e vou botar raio no externo. Pronto. Aqui merece, obviamente, uma linha de centro, né? Posso adicionar uma cota aqui, por exemplo, distância do centro do furo até o centro do objeto. Então, eu pego a cota linear, clico aqui no final da linha e adiciono o valor da cota, tá? E assim sucessivamente, tá, gente? Vocês podem trabalhar isso, por exemplo, esse ângulo aqui de inclinação que é 30 graus. Pego aqui a cota angular, clico na linha inclinada, clico na linha de referência, tá aqui, ó, 30 graus. Para tirar o valor de dentro, né? Imagina, ficou aqui em cima do desenho, eu quero tirar o valor da cota para fora. Eu clico em cima da cota, clico em cima do quadradinho que está em cima do número e arrasto ele para o lado. Então vocês conseguem alterar, mexer no valor da cota dessa maneira. Tá? Clica nele. Só cuidado para não fazer o que eu fiz agora. Eu arrastei a cota, tá vendo? E aí acabou perdendo a referência.
Então aí vocês vão achar o melhor lugar para referenciar o valor de vocês. Tá? Vamos colocar todas as cotas no objeto, normalmente, fazer dentro do padrão esperado. Tá? Agora eu vou trazer uma folha, que é um bloco que a gente já tem. Vou pegar um formato A4. Por exemplo, ó, nesse formato A4, esse desenho fica com uma dimensão bem ajustada. Tá? Mas imagine que eu quero trazer ele para um formato maior. Tá? Imagina num formato A2. E eu quero dar uma escala nesse objeto. Então eu tenho duas possibilidades. Tá? A possibilidade que eu tenho é de fazer uma escala de ampliação aqui no objeto. Né? Então, vou fazer duas possibilidades. Vou copiar as folhas aqui. Vou fazer a mesma coisa, tá? Então, vou selecionar esse objeto, vou copiar e vou colocar aqui. São dois formatos A2. E eu vou dar escala. Uma escala de... Vamos ver se dá para dar uma escala de 5. Vou selecionar esse aqui. O primeiro é... Deixa eu explicar. O primeiro, o que eu vou fazer? Vou fazer uma escala no desenho técnico para ajustar a folha. E no segundo eu vou fazer uma escala na folha para ajustar o desenho técnico. Vocês entenderam a diferença? Um eu vou mexer no desenho e no outro eu não vou mexer na folha. Então vamos lá. Selecionei o desenho, escala. Ele pede um ponto base, vou selecionar aqui o centro, e ele pede um valor. Vou botar 5, que é 5 vezes. Vou fazer uma ampliação de 5 para 1. Ficou muito grande. Eu vou voltar. Vou fazer uma escala de 2. Vou fazer a escala, seleciona 2. Então aqui, fiz uma escala de 2 para 1. Vou até pegar aqui, vou anotar aqui, ó. Escala 2 para 1 no desenho. Então esse é o primeiro exemplo. Eu aumentei o desenho. E aqui eu vou fazer uma escala de redução na folha para que o objeto fique maior. Então eu vou pegar a folha, vou dar uma escala, só que em vez de aumentar eu vou reduzir meio. Então eu vou dar uma escala de meio nela. Então isso aqui que era um formato A2 ficou bem menor. Vou movimentar aqui, vou posicionar. Aqui é uma escala de 2 para 1. Na folha. Né? Eu dei uma escala de meio na folha. Consequentemente, eu aumentei 2 para 1 no objeto. Lembra que a gente desenhou a folha no formato padrão, no tamanho normal dentro da normativa técnica. O tamanho original da folha está aqui à esquerda. Aqui eu aumentei o objeto, aqui eu reduzi a folha. O resultado é o mesmo. Tá? Só que para isso, dependendo da opção que vocês fizerem, vocês vão ter que fazer outras configurações. Por que eu vou mostrar isso? Vamos pegar uma cota simples aqui. Essa cota aqui é um raio de 11. Vou pegar a cota de raio e vou colocar aqui no ampliado. Tá vendo que a minha cota aqui apareceu um raio de 22? Por quê? Porque eu aumentei o objeto.
né? Eu aumentei o objeto, consequentemente, o valor da cota acompanha. Então, nesse caso, onde eu aumento o objeto, eu tenho que voltar no Annotate, vir aqui nas configurações novamente e criar um novo layer. Eu vou criar a partir do 1P1 porque todas as configurações já estão prontas. Aí eu vou mexer só na escala. Então eu vou clicar aqui New, ele vai pegar lá Start do 1P1. Esse aqui vai ser o 2:1, que é a escala que eu dei no objeto. Vou até escrever aqui, ó, 2:1 objeto. Continuar. Já está tudo configurado, porque a gente pegou como base 1:1. Eu vou vir aqui, ó, Primary Units, Scale Factor, tá? Quando você mexe no tamanho do objeto, é aqui na aba Primary Units que vocês têm que mexer para que o valor da escala sofra também a escala, tá? Então vamos lá. Eu dei uma escala de 2, mas eu quero que ele mantenha as dimensões normais. Então aqui o factor de multiplicação é meio. Eu quero que ele multiplique as escalas dessa configuração por meio, né, para manter o valor original. Se fosse por 5, né, se fosse uma escala de 5 para 1, eu ia pegar 1, dividir por 5 e o meu factor scale ia ser 0,2. Né? Então, se você amplia o fator da escala, tem que multiplicar para reduzir o valor. Se você reduz o desenho, o valor da cota tem que aumentar para voltar ao tamanho original. Ele funciona de uma maneira contrária e é onde a maioria erra. Presta bastante atenção, testa, porque aqui é onde os erros acontecem, na aplicação de cotas. Tá? Então, ok, close. O que eu vou fazer? Esse aqui foi o desenho que eu ampliei. Vou vir aqui, ó, 2:1 do objeto. Vou lá, né? Ou você pode vir aqui, ó, Annotation, e olhar que é 2:1 objeto. Agora eu vou pegar minha cota. Qual que é o valor que deu? 11. Agora eu vou botar na configuração 1:1. Dá 22. Dá 22 por quê? Lá, quando está 1:1, a gente não modificou o fator de multiplicação. Então, se você aumenta o desenho, a cota aumenta. Se reduz o desenho, a cota reduz. Com o fator de multiplicação aplicado e ajustado para a escala, que é a escala 2:1 no objeto, você vê aqui que as cotas passam a fazer sentido, passam a obedecer o valor original do objeto. Está aqui, ó, o objeto em escala 1:1, que eu mostrei, ó, aos valores originais. A raio 11, raio 10,5. Aqui o desenho ampliado. Está maior, dá para ver, né? Visualmente já dá para ver que ele é o dobro do tamanho. Mas as cotas estão com o valor correto, que é o que acontece no desenho técnico tradicional. Tá? Essa é uma das possibilidades. Tá? Outra coisa que a gente pode fazer é ajustar o tamanho da fonte. Vocês podem ver que a fonte aqui ela está maior em relação ao objeto. Aqui, como ela sofreu redução da escala, você vê que a fonte ficou pequena. Então, lá na aba Annotate, vamos lá nos padrões. Vou vir aqui no 2:1, vou modificar. E aqui no Fit, na aba Fit,
aqui na aba Fit. Nesse valor aqui, ó, Scale for Dimensions Feature. Aqui você dá a escala no tamanho da fonte, não é no valor da fonte, é no tamanho da fonte. Então, se eu reduzir pela metade, aqui eu vou aumentar para 2. Eu vou dobrar o tamanho da fonte. Dá OK. Dou set current aqui. Vocês podem ver que a fonte ficou maior. Já se ajustou. Então, esse casamento entre a escala do objeto e a escala da fonte, ela deve acontecer. Tá? Aqui, a gente não mexeu no tamanho do objeto. Né? O objeto continua no seu tamanho original, 1:1. Mas a gente mexeu na escala da folha. Só que na hora que a gente for plotar isso, né, a folha vai ser plotada no tamanho original. Ela vai ser plotada no formato A2. Então, essa redução que ela sofreu, ela vai voltar e vai aumentar o tamanho do objeto. Consequentemente, a gente vai ter que criar um padrão de fonte aqui que ajuste para essa ampliação. Vou mostrar para vocês. Eu vou gerar aqui os PDFs impressos rapidamente aqui, só para 2, 1:1. Aqui é manter a escala, tal, monocromático, landscape, window. Esse aqui foi o que sofreu ampliação no desenho. Tá vendo? Aqui o formato A2, dentro da norma, tal, tudo certinho. Você pode ver aqui o tamanho da fonte, você pode ver que essa fonte, como ela sofreu escala, ela ficou bem grande, pode ser reduzida. Aqui também, tudo bem. Agora, deixa eu só fazer um negócio, só botar umas cotas aqui. Vou botar as cotas na escala 1:1, que é a escala natural que está lá no começo. Então, vou botar aqui umas cotas, só para ter de referência. Pronto. Agora eu vou fazer essa folha que foi reduzida ser impressa no tamanho natural dela, né? Então, só pegar aqui, vou selecionar a folha e vou olhar o preview. Espera aí que aqui ficou fora. Window. Aqui tem que ser fit. Preview. Isso. Aqui o valor da cota ele foi aumentado, né, junto com esse ajuste do desenho na folha, tá? Então, na verdade, o que a gente precisaria era reduzir essa estética aqui dos números das cotas para na hora que ele sofrer essa ampliação, ele se adequar de uma maneira mais correta, assim, né? Ficar mais bonito, digamos assim, no processo de impressão. Tá? Então, o que a gente vai fazer? Eu vou lá na configuração do Annotate, vou aqui no Dimensions, vou criar uma configuração 2:1, só que não do objeto, da folha. Tá? Então, vou criar um novo,
Vou fazer um 2 para 1. Só que eu reduzi a folha. Vou voltar aqui tudo para 1, fator e o fit para 1. Dá OK. Beleza. Agora eu vou modificar direitinho. No Annotate aqui, a gente pode, no Primary Units a gente vai deixar, a gente não quer que modifique o valor da escala, porque na verdade a gente não mexeu no objeto, a gente mexeu só na folha, então a escala do objeto é 1 para 1, permanece a mesma. E o fit, que é a altura, que é a escala de tamanho da fonte, a gente pode alterar. A gente pode reduzir, já que ela vai sofrer uma ampliação automática. Então aqui a gente pode fazer ela ficar, digamos assim, a metade do valor, né, 0,5. Seria uma fonte mais estreita. Ó, você pode ver que já alterou. A fonte ficou menor em comparação. Tá? Tudo isso pode ser ajustado. Quer colocar 2, aqui já mostra, fica bem maior. Isso mexe no tamanho da fonte. Tá? Vamos botar 0,5 para testar. Fechar aqui. Agora eu vou apagar essas cotas e vou colocar no padrão 2 para 1 da folha. Né? Deixa eu colocar as cotas aqui. Ela ficou bem menor. Mas em compensação, quando a gente for fazer a impressão, né, essa fonte aqui do corte também pode ser ajustada, tá bem grande. Pode ir para 2,5. Tudo isso pode ser ajustado, tá, gente? Eu já peguei o desenho pronto lá. Então ele está meio sem configuração. Aqui é o 2,5. Então, por exemplo, aqui a gente já está trabalhando com a fonte que sofreu redução na sua dimensão, na sua altura, tá? Mas não no valor. Por quê? Porque a gente mexeu na folha e não no objeto. Então, por exemplo, se eu for imprimir essa folha novamente, faltou aqui. Você vê que ela fica mais delicada. Se você quiser aumentar, você pode deixar 1 para 1 lá. Eu acho que é bem plausível, tá? Essas dimensões ficarem. Mas se sofrer uma escala muito grande, também vocês podem fazer esses ajustes. Tá? Não precisa vir aqui manualmente, é só ir lá na configuração e alterar. Por exemplo, aqui Modify, estou aqui no Fit, vou aumentar aqui então, tá? 2 para 1. Automaticamente ela já atualiza, tá vendo? Então é isso, assim, possibilidades. Ou você trabalha com a escala do objeto na folha, ou você trabalha com a escala da folha para adequar a dimensão do objeto. Todos os dois aqui ficaram com a escala de 2 para 1, tá? Tanto o objeto quanto aqui, no caso da redução da folha. Então, são possibilidades. Peguem aqui os desenhos técnicos e testem. Por exemplo, pega esse desenho aqui
Pega um formato novo aqui, ó. Vamos pegar um A3, insert, formato A3. Ah, eu quero aumentar aqui esse objeto. Aí você tem que escolher. Ou você aumenta o objeto com a escala, scale, aqui 2 vezes, ou você faz o contrário, né? Em vez de aumentar o objeto, pega a folha e reduz. Reduz pela metade. Dá um scale, 0,5. Reduz. O resultado é exatamente o mesmo em termos de escala. Tá? Eu pessoalmente, prefiro dar escala no objeto. Mas vocês não podem esquecer, né? Porque às vezes você está fazendo uma coisa, você dá a escala e depois continua. Porque na hora de cotar, você não pode vir aqui cotar com a cota de 1:1. Você tem que vir e cotar com a escala correta, né? Quando você aumenta o objeto. Então, é só voltar aqui, ó. Aumentei o objeto 2 vezes. Eu não posso vir aqui nesse objeto que foi aumentado e cotar ele com uma cota de 1:1. Eu tenho que vir com uma cota de 2:1 no objeto. Tá? Aí não tem erro, tá? Não tem erro mesmo. Para cotar é só clicar nas extremidades e puxar a cota, tá, gente? Clica, clica, puxa, clica, clica, puxa. Para inverter as setas, é só clicar aqui. Era. Então é isso, assim. Em termos de cotagem, não tem muito o que acrescentar. Em termos de escala, é mais essa observação de na hora que vocês estiverem fazendo o objeto, né, fazendo seu projeto, vocês prestarem atenção nas opções e executar a opção que vocês acharem melhor. Como eu falei, a minha predileção pessoal é por ampliar ou reduzir os objetos, tá? Mas há quem prefira trabalhar com exclusivamente as folhas. Então deixa tudo em escala 1:1, configura só uma cota de 1:1 e depois trabalha somente a escala de folha. Então reduz a folha para na hora de imprimir ela sofrer ampliação inversa. Então é uma escolha de vocês, tá? Isso aí é a maneira profissional que vocês irão adotar para trabalhar. Então é isso, o conteúdo está aí. Na próxima semana eu trago novidades sobre a atividade avaliativa e exercício, vocês podem usar como exercício os próprios desenhos das aulas anteriores para fazer a aplicação das cotas, para testar essa questão da escala, para testar a configuração é, do, dos layers, tá? Da parte do Dimension, da Annotate Dimensions, tá? Treinem e estarei à disposição caso vocês tenham alguma dúvida, tá? Então até mais, boa semana, bons estudos para vocês. Até mais.